vencedores. O tema da mensagem que eu quero trazer hoje para dividir com vocês é sobre a necessidade e a importância de todos nós sermos pessoas solidárias em amor e paixão na Igreja de Jesus Cristo. Então, eu quero começar trazendo aqui, se você tem a sua Bíblia, me acompanha, o que está escrito em Filemão, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Carta de Paulo a Filemão. Diz assim, prestem atenção. Eu, Paulo, prisioneira por causa de Jesus Cristo, junto com o meu irmão Timóteo, escrevo a você. Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã, a Fia, e para Arquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor, estejam sempre com vocês. Aí no capítulo 1, versículo 8 e 9, continua. Por isso, como seu irmão em Jesus Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Jesus Cristo. E agora também prisioneiro por causa dele. Isso, gente, está escrito no capítulo 1, do versículo 8 e 9, na carta de Paulo a Filemão. Aí lá no capítulo 1 ainda, no mesmo capítulo 1, no versículo 12, ele continua. Estou mandando o Nésio de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse no lugar de você. Gente, essa carta de Paulo a Filemão, ela mostra a importância, né, que Paulo ele tinha com o seu chamado, com o seu propósito de vida. Eu só não dá bola, tá? Porque hoje aqui em volta, aonde eu moro, tem muito cachorro gritando desde a hora que eu me levantei hoje de manhã. Mas eu vou continuar falando. Então, até aqui onde eu li, né, na carta de Paulo a Filemão, né, Paulo, ele mostra a importância que ele tinha como propósito de vida dele, que era, né, ser seguidor de Jesus Cristo e anunciar a palavra a todas as pessoas das nações, renunciando às suas próprias vontades e interesses emocionais por um propósito muito maior. Expressa também a importância e um valor com os seus princípios e valores, não os abandonando. E se você pegar todo esse capítulo número 1 e começar a ler, você vai perceber o quão Paulo era um homem justo e solidário com as pessoas à sua volta. No livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 1, expressa de forma clara que de fato, né, de que as pessoas que estão unidas a Jesus Cristo, elas sempre se mostrarão prestativas e solidárias umas para com as outras. Por estarem unidas em Jesus Cristo, vocês todos são fortes
O amor dele nos anima. E vocês, assim, percebem e recebem a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E também nos deixam pessoas mais bondosas e misericordiosas umas com as outras. Aqui a gente enfatiza, nessa passagem de forma clara que Deus ele se alegra com pessoas assim. E que está sempre perto de quem pratica o bem, devolvendo sempre força, proteção, através da sua aproximação em nossas vidas, no cumprimento de princípios e mandamentos. E isso também está de acordo com o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, que diz assim: a respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e que por isso eu os tenho elogiado para os meus irmãos da província de Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos da província de Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animado com a boa vontade de todos vocês. Agora estou enviando estes irmãos para que fique com esse mesmo valor e elogio que fiz a respeito de todos vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, sabemos que vocês estão prontos e prestativos a nos ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não mais o encontrarmos, será uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. Repetindo, isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao 4. Então, gente, aqui fala, do gesto de generosidade e solidariedade dos irmãos em Jesus Cristo uns para com os outros, em prol a um bem maior, que é levar a palavra de Deus para as pessoas. Assim também, como está escrito lá em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 37, que diz assim: o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Então parou e, vendo passar, se atravessou e foi para lá do outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Olhou também e foi embora para o outro lado da estrada. Mas aí então houve um outro samaritano que estava viajando por aquele caminho e chegou ali. Quando viu o homem, ficou com pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Então, depois disso, o samaritano colocou em seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele. Então, no dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e deu ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o homem mais próximo do homem que foi assaltado? A resposta foi: aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Pessoal, essa passagem, ela nos retrata, uma importante reflexão. É uma parte da parábola do bom samaritano, que nos traz uma reflexão sobre a fidelidade, a honestidade
que nós devemos ter uns com os outros quando somos ajudados pelas pessoas. Traz também uma reflexão de que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, nossas condições psíquicas, emocionais, que só podem ser curadas com muito amor, compaixão, apoio, uns para com os outros, sabe? O último vídeo que eu gravei aqui, eu falei muito sobre a questão da empatia, de nos colocarmos uns nos lugares dos outros e como é difícil, né? Porque muitas vezes nós estamos passando por situações muito complicadas, interferências psicológicas seríssimas e nós não sabemos o que de fato a outra pessoa está sentindo e como isso é de fato importante. E eu finalizo a mensagem de hoje com uma salva que está escrita em Lévico capítulo 19, versículo 14, que diz assim: Não amaldiçoe um surdo, nem o ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Deus diz: tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e um beijo grande no coração de todos vocês.